Vamos lá. Então, gente, comecei a gravar, tá bem? A reunião. Boa noite, mais uma vez. Quem puder desligar a câmera e o microfone, fica melhor assim pra gente, tá bom? Eu vou projetar uma tela para vocês, que é um Padlet que eu preparei, sobre os recursos. Então, eu vou começar a apresentar agora a tela inteira, e vocês vão me dizer se vocês estão vendo ou não a tela que eu estou projetando, tá bom? Peraí que não começou ainda. Ele avisa aqui para a gente quando é que está apresentando a tela. Então, vocês estão vendo um site azul aí na tela de vocês? Eu estou vendo. Tá. Deixa eu só aceitar quem está chegando. A Marilda. Se a Marilda não ver a tela, se alguém não ver a tela, me avisa que eu tento parar a projeção e começar de novo, para que todo mundo possa ver, tá bem? Bom, gente, boa noite. Eu vou fazer uma apresentação de 1 hora, mais ou menos, e depois nós abrimos para uma conversa de mais ou menos meia hora, 40 minutos, para que vocês possam conversar com a gente, tá? Para além disso, depois vocês podem combinar com a Andrea por escola, ou por ano também, ou por segmento, para a gente marcar reuniões mais... vou pedir que vocês fechem o microfone, senão a interferência vem aqui. Tá? A gente ouve o que está acontecendo aí na casa de vocês. Então, para que vocês possam fazer, para a gente possa retomar alguns assuntos, de repente, que sejam assuntos pertinentes a cada equipe ou a cada pessoa, para fazer atendimento de maneira mais individualizada, tá bem? Então, o Padlet que eu estou utilizando é uma ferramenta livre na internet. Se vocês quiserem abrir um Padlet, é só copiar aqui padlet.com, que é onde está marcado em azul, que eu selecionei agora, e a gente vai retomar esse assunto daqui a pouco. Nosso objetivo é tratar os recursos didáticos digitais e os repositórios de recomendações pedagógicas, tá? Para as aulas remotas. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é que a aula remota não é EAD. EAD é uma modalidade de ensino que exige infraestrutura, aprovação, né, de plano de curso, equipe pedagógica. Então, para você planejar um curso via EAD, toda a estrutura é pensada e aprovada antes de começar a funcionar, né? Em que plataforma o curso ocorrerá, quem são os professores que escreverão o curso, se a instituição tem o curso aprovado nos órgãos que regulam tanto a educação básica quanto o ensino superior, e daí por diante. O que a gente está fazendo agora é diferente. São aulas remotas, ou seja, a gente está continuando o ano letivo da melhor forma possível para que a gente não perca ainda mais, né, tempo de estudo devido à pandemia. Então, é um momento de urgência, uma necessidade de urgência. Tá bem? Quem tiver com o microfone aberto, feche, porque aparece o barulho aqui para a gente, tá? Bom, e aí como é que a gente vai fazer a aula remota? Ela tem que ser multimodal, né? Tem alguém com o microfone aberto que eu vou pedir que feche, porque a interferência está vindo aqui na nossa reunião. Então, essa aula remota, ela tem que ser multimodal. Multimodal em qual sentido? O próprio nome já diz, né? Multimodos. Então, há alunos que terão acesso à aula remota só via material impresso, porque a família não tem celular, porque o 3G não funciona, ou porque não tem computador. Então, nós precisamos acolher a todos os alunos. Então, uma das modalidades é o impresso, a comunicação impressa. A outra é via WhatsApp, por exemplo, ou plataforma, ou celular, e daí por diante. Para isso, eu vou precisar de apoio das tecnologias digitais de informação e comunicação, né, que são as TDTICs, e as tecnologias móveis sem fio, que são os mobiles, e celulares e tablets. E eu preciso utilizar vários recursos para a mesma aula, ou para aulas parecidas. Eu posso padronizar como no impresso, né? Oferecer o mínimo para todos os alunos,
E também, talvez, um caminho do além, né? De além, para além. Aquele aluno que tem acesso à tecnologia, ele pode ir para além, naquele momento. E a gente vai ver algumas formas de fazer hoje com os recursos, tanto digitais quanto impressos, podem atender ao contexto de aula remota. Agora, além do microfone estar aberto, o cachorro está enlouquecido. Vou pedir para que... Me desculpem, que feche o microfone. E muito, aí o cachorro tá louco. Dá comida pro cachorro, por favor. Mas tô brincando, hein? Bom, aí aqui, nesse sentido, eu comecei pela parte mais difícil, tá aqui, ó, introdução. Então, o que eu fiz? Eu criei um vídeo num software chamado Animaker. Vou copiar aqui o endereço para vocês, opa, desculpa, do Animaker. Eu tenho que editar o comentário para poder copiar. Mas vocês podem comentar aqui no Padlet à vontade, viu? Fazer pergunta, fiquem à vontade. Então, vou abrir aqui o Animaker para a gente, numa outra guia, ó, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, já vai colar aqui em azul o Animaker para mim. E por que eu comecei pela parte mais difícil? Para a gente entender que a tecnologia, ela é cíclica como qualquer habilidade ou expertise que a gente desenvolve na vida, né? É um fazer de aproximação continuada, tanto para lecionar, como para dirigir, como para aprender um esporte, a gente vai se aproximando daquilo e ficando cada vez mais desenvolvido no assunto, né? Como eles dizem, savoir-faire, né? O fazer com destreza, o fazer com maestria. Então, a gente vai criando esse ambiente savoir-faire. E aí, eu posso exportar esse vídeo, eu posso criar, mas por que eu usei o Animaker? Porque eu queria um recurso que eu não precisasse aparecer. Porque muita gente podia dizer para mim assim, mas eu não quero gravar vídeo e aparecer no vídeo. Então, o Animaker é um vídeo só escrito. E como é que ele funciona? Eu exportei ele para o YouTube. Vocês podem acessar depois pelo Padlet, pelo link do Animaker e tentar produzir um vídeo. Não é que vai publicar esse vídeo, mas vai aprender a fazer, errando, acertando, se aproximando, tentando de novo, até que você consiga mexer no software, né? Quer ver como ele funciona, o vídeo? Se eu clicar aqui, ele já começa a rodar no próprio Padlet, porque ele está incorporado aqui, eu vou explicar isso depois, o que é incorporar. Mas se eu abrir para cá, para a tela toda, ele abre o vídeo para mim no YouTube. E aí vocês podem perceber que ele é um vídeo que tem música, mas ele não tem imagem de ninguém. Ele trabalha com o vídeo escrito, né, com a informação escrita. Eu estou trabalhando aqui, né, o que a gente vai fazer com mobiles, com computador, como é que a gente vai acolher os estudantes de maneira ampla, mas, sobretudo, para a gente realçar nesse momento que o multimodal e a aproximação da tecnologia, ela exige essa destreza. Então, eu vou começar do ponto que eu sei, do lugar que eu me sinto mais seguro, para depois ampliar esse caminho, né? Em uma outra rede de ensino, como é que a gente discutiu o assunto? Nós vamos começar devagar, pelo WhatsApp, pelo impresso, com poucas atividades, esperar o retorno dos alunos, e aí a gente vai aprimorando alguns canais de tecnologia para aumentar, né, tanto a quantidade, como também fazer de outras formas. Mas nesse primeiro momento, a gente vai utilizar aquilo que a gente mais conhece. Me desculpem. E qual que é o caminho dessa oficina de hoje? Então, eu vou fazer uma breve apresentação, já falei, né, sobre qual é o conceito de multimodal, de aula remota, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os recursos didáticos digitais e o que é um repositório de recomendação pedagógica. Recurso didático digital, o próprio nome já diz, né? É algo que eu utilizo na internet ou no computador, mas ele é em pixel, ele é digital. Né? Ele usa a tecnologia do computador ou de um mobile para poder
ter função didática. É lógico que a função didática quem dá é o professor, mas ele é um recurso digital. E o repositório de recomendação pedagógica são lugares que eu posso pesquisar que existem recursos e existem caminhos que outros educadores já utilizaram e eles vão indicar como recurso para uma intencionalidade. Vão dizer, né, onde é que eles utilizaram com intencionalidade e, para além, eles vão indicar o que aconteceu nesse percurso, na utilização desse recurso com o fim didático. Aí a gente vai apresentar os recursos propriamente dito, que é a parte mais importante, né, a técnica da coisa, nesse momento, não é importante é refletir, mas nesse momento a gente quer conhecer os recursos, indicar novos caminhos de estudo e fazer uma roda de conversa, para vocês pensarem como é que a gente pode retomar esse assunto depois. A navegação nesse ambiente está dentro do conceito de nuvem, ou seja, tudo que eu criei, nada está no meu computador, está tudo na internet. Ou eu utilizo um servidor online, ou um link para um recurso que exista, mas o que isso quer dizer? Que eu não preciso ficar transferindo arquivos do meu computador para vocês agora, para a gente poder conversar. Quem acessou o Padlet já está navegando no site e vai conseguir acessar todos os recursos que eu estou falando de maneira síncrona, ou seja, no mesmo tempo que a gente está. Porque está tudo online. É isso que a gente fala que é o pensamento, né? Como é que as coisas ficam em nuvem no mundo de hoje. Aqui nas referências são caminhos de estudo para o referencial teórico, sempre importante, né? Mesmo que a gente vá para a prática agora, nesse momento, o importante é que a gente entenda que existe uma justificativa, algo que embasa o nosso trabalho. Então, a professora Beth Almeida fala sobre o web currículo, que é essa forma de construir a educação, onde a gente conversa com gente de muitos países, tem acesso a muita informação, mas a gente vai usar a tecnologia para o bem comum, para que esse professor seja autor, para que o aluno seja autor, de maneira que a gente consiga formar um ser humano consciente daquilo que faz e conversa em várias linguagens e produz em várias linguagens, está em sintonia, converge com a maneira de ser e agir, né, do mundo atual. Durante muito tempo, por exemplo, a tecnologia foi uma dificuldade para a escola, posta por alguns colegas, pela dificuldade de recursos, por várias vertentes. Mas nós não estamos falando de uma coisa nova, nós estamos falando de uma coisa que já acontece há algumas décadas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa acolher a todos, para que todos, no seu tempo e de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, né, consiga utilizar a tecnologia, a gente precisa alertar também que isso é um caminho que está posto faz tempo. Então, se antes tinha uma pseudo-desculpa de que eu não vou usar tecnologia porque eu não gosto, mas ela já servia para o mundo do aluno, então, na verdade, é uma omissão e não uma opção, né? Agora ela é um caminho real de trabalho. Quem sabe consegue, quem não sabe tem dificuldade. E isso foi só uma aceleração do que já estava para acontecer, né? A tecnologia precisa entrar na escola. Por que que ela precisa entrar na escola? Porque ela é uma realidade do mundo, a gente nem sabe quais profissões que nós teremos daqui a 10 anos, o mundo já produz com tecnologia o tempo todo, para o bem e para o mal. Tanto há coisas que meu aluno precisa aprender para o bem, como ele também precisa ser crítico para evitar aquilo que seja desinteressante, como produzir coisa que não é interessante para a humanidade, como ser excessivo, né? O nutricionista vai dizer assim para a gente, o prato tem que ser equilibrado para ser bom. A mesma coisa a função didática e a nossa sequência temática ou didática que seja, né? Anos iniciais, educação infantil, até na universidade isso. Tudo é regulado para que a gente tenha uma boa rotina, sobretudo bons caminhos de estudo, e para que a gente também tenha autonomia e que sejamos críticos para isso, né? A Patrícia Bear, ela fala desses repositórios, né, que são
os lugares onde é que os educadores que já utilizaram algum recurso deixam para a gente uma história, uma indicação de utilização, tá? A comunicação digital, porque é uma comunicação mediada, né, com a Carmo. Eu falo um pouquinho sobre a formação de coordenadores pedagógicos do meu mestrado, que era um curso de porta aberta, entrava e saía quem queria, e não tinha chamada, e não teve adesão de 100%, nunca tem, né? Mas que a gente progrediu no uso das tecnologias educacionais. A professora Graça Mizukami fala da formação de professores. O Pérez Gomes fala da educação na era digital, muito importante, porque, como eu disse, está para o bem e para o mal, e a gente quer formar um ser humano com valores humanos, né? Com respeito a si, respeito ao próximo, ao ambiente, ética, a questão cidadã. Então, como é que a gente vai formar esse ser humano na era digital? Tá? A gente fala um pouquinho também sobre os multiletramentos da Rojo, ou seja, hoje eu tenho blog, a gente vai falar sobre blog, a gente vai falar sobre Padlet, a gente vai falar sobre podcast, a gente vai falar sobre transmissão ao vivo no YouTube, e tudo isso são linguagens do mundo atual. Né? Então, uma pessoa multiletrada, ela é capaz de produzir comunicação em todos esses ambientes. É aquela que escreve um bom texto impresso, mas é aquela também que sabe gravar um bom vídeo, que sabe utilizar rede social, né? E que sabe utilizar esses caminhos digitais para ser, né, e conviver no mundo de hoje. É isso que a Rojo fala. As arquiteturas pedagógicas, hoje cada vez mais é necessário que a gente entenda que o professor e a equipe pedagógica que vai dar o tom, né, dessa dinâmica toda de interação, de produção, de aluno-autor, coautor, de professor-autor, coautor. E, por fim, o Jorge Siemens, que fala sobre conectivismo. Então, ele diz assim que um texto nunca está acabado, como esse Padlet. Alguém já fez um comentário aqui dizendo muito bom. Obrigado pelo comentário. Tá? Por que está como anônimo? Porque a pessoa não fez login antes de entrar. Mas obrigado pelo comentário. E os Siemens falam que as pessoas hoje elas se conectam por assuntos de interesse. Mas que esse texto, você pode comentar, você pode sugerir novas pautas, você pode criticar, você pode compartilhar. Então, o conectivismo é isso, são textos que nunca se acabam, eles sempre tem alguém que pode contribuir para o texto ficar melhor, ou para o produto ficar melhor, né, seja qual for a produção, e para além, esse universo de pessoas que se conectam por interesse ou por necessidade num assunto, como a gente hoje, que estamos em 100 e poucas pessoas participando de uma oficina online, né? Ou seja, chegamos até aqui, a coisa evoluiu, né? Então, a bibliografia comentada, ela é uma necessidade hoje, para a gente entender por que o professor indica esse livro, ou essa pesquisa, ou esse artigo, e aí eu deixo para vocês nos podcasts. Eu vou mostrar um canal de podcast, onde eu comento um pouquinho mais sobre essas referências, para que vocês possam procurar e ler mesmo, no momento de estudo aí profissional, tá? Bom, os recursos. O que a gente vai ver de recurso hoje? Recursos de autoria, que são aqueles que é para a gente construir coisas, né? Sobretudo as nossas intenções, os nossos caminhos de estudo, textos, atividades com os alunos, recursos de pesquisa, que são lugares onde eu vou pesquisar nesses repositórios para encontrar bons recursos didáticos, os recursos para celulares e tablets, que são os mobiles, e os recursos de streaming. Streaming quer dizer que eu vou fazer um programa de rádio, que eu vou fazer um podcast, que eu vou gravar um vídeo, utilizando a internet. Ou seja, a internet é o veículo que vai transmitir, né, que vai me permitir transmitir o conteúdo que eu estou preparando. Então, isso que é streaming. Por exemplo, uma rádio online, que é via internet. Ela está utilizando o streaming para poder participar, para poder veicular a informação. É isso. Bom, aqui eu vou para o primeiro recurso, então, de autoria. Todos os links que eu coloquei para vocês no Padlet, é só vocês clicarem aqui no meio que já abre o link. Então, eu vou clicar aqui no Maker em Vídeos, no meio da tela, e ele vai abrir para mim já um blog chamado Maker em Vídeos.
Esse blog eu utilizei numa oficina que eu apresentei na PUC, no 6º Seminário de Web Currículo, para professores que vieram do país todo, né, para o Congresso de Educadores. E eu mudo um pouquinho porque estou aceitando bastante gente que está chegando agora, talvez pelo acesso. E aí o blog, ele fala sobre vídeos, né, sobre a criação de vídeos. Então já é um assunto interessante, talvez necessário para esse contexto de aula remota. O que eu quero destacar daqui? Primeiro, os roteiros, né? Eu preparei aqui, então, roteiro de entrevista e debate, aí eu vou para um outro tipo de roteiro, roteiro para relatos digitais, e vocês têm a informação e o gênero, né? Então, relato digital, ele é um gênero textual, mesmo que seja um vídeo, é um gênero. Né? Ele tem a informação tem começo, meio e fim, ela tem uma estrutura, e o vídeo também tem que ter uma estrutura. Então, a ideia de um vídeo. Então, eu quero falar sobre frações com os meus alunos. Então, a ideia é falar sobre fração. Aí eu tenho que ter um roteiro, tá? O que eu vou falar sobre fração? Então, primeiro ponto, eu vou falar isso, segundo isso, terceiro, eu vou fazer oferecer alguns exemplos, contextualizar com o cotidiano da criança, que é importante, e vou finalizar abrindo para perguntas, dizendo qual é o canal. Ou trabalhar com uma atividade, o para além. É isso que é o roteiro do meu vídeo. O Richard Meier, que é um estudioso de vídeos, ele diz que um adulto não presta atenção em um vídeo por mais de 5 minutos, depois, em média, né? Não é todo mundo, é em média. E depois eles dispersam. Então, se eu vou gravar um vídeo para uma criança, eu tenho que prestar atenção no tempo. Né? Então, se é possível, eu gravo 2, 3 vídeos para completar o assunto, curtos. 3 minutos e meio o primeiro vídeo, 2 minutos o segundo, 3 minutos e meio o terceiro, para eu conseguir terminar o assunto. Então, eu divido em vários vídeos, porque senão fica cansativo. É isso que ele diz. E realmente é isso mesmo. Né? A gente tem como é que você fala? O hábito de mudar. Quando você está assistindo vídeos em outro canal, você muda se não está interessante para você. Recursos e locações. A gente está em casa, então os recursos não são muitos. A locação é o lugar de uma gravação. Eu vi vídeo de professor com meia aparecendo, tinha uma outra professora que tinha um monte de caixa atrás dela, parecia que ela estava no porão. Eu tenho que gravar o vídeo num lugar que não fique esdrúxulo e manter uma postura, tá bem vestido, né? Isso são a locação também faz parte. Tem um lugar na minha casa que tem uns quadrinhos, ou a parede branca também serve. Eu tenho uns fantoches, uma estante de livros. É isso que é formar uma locação. Agora, em casa, da maneira mais simples possível. E a edição e as etapas. As etapas é planejar tudo, se refere a planejar tudo isso, e a edição de um vídeo, eu não faço. Você pode fazer pelo Movie Maker, você pode fazer edição de vídeo online, mas eu não faço porque é muito tempo para cortar, para mudar de lugar a cena, ou para editar música. Então, o que eu faço para gravar vídeo? Eu gravo de uma vez só o vídeo curto. Se eu errar, eu gravo de novo. Em 2, 3 vezes que eu tento gravar, eu consigo fazer com que o vídeo saia a contento. E para mim, né, nesse sentido, a produção fica mais rápida assim. Então, se vocês quiserem acessar o blog e pegar, não precisa ficar preenchendo essa planilha, mas para ter ideia mesmo de cabeça, né? Eu vou falar sobre isso, os pontos, aí eu escrevo os pontos numa folha de papel, ponto 1, ponto 2, ponto 3, preparo uma locação simples e gravo o meu vídeo. Pronto, já tem um assunto que tem começo, meio e fim. E trabalhei com uma tipologia que vocês podem acessar aqui no blog depois e ver quais são os tipos de vídeo que eu trabalhei aqui, né? Tutorial, animação, relato digital, debate, entrevista e também os códigos de ética. Cursos MOOC, para quem acessar aqui, são cursos livres que você pode fazer na internet, de universidades ou instituições que oferecem o curso para você entender como que é a gravação de um vídeo, tá bom? E os aplicativos são aplicativos para a gente fazer vídeo no celular. Tem vídeo que eu faço com a própria câmera do celular e ele dá certo, não tem problema. E esse recurso, o blog, né? Eu utilizo até hoje, porque é um recurso funcional para mim. Então eu venho aqui e copio, vou deixar em azul para vocês verem o endereço. blogspot.com. Dou um Ctrl+C, quando já tá selecionado o nome em azul,
E vou abrir uma página nova aqui, da Ctrl V, para vocês verem o recurso. Pronto, ele abriu o blog, eu vou dar Enter. Como eu já tenho uma conta no Blogger, ele vai abrir a minha conta. Senão, vocês podem fazer uma conta de vocês. Para todas as contas que eu uso um Gmail, né? leandro.martinsbc@gmail.com. Porque aí, em todos os recursos do Google que eu vou utilizar, eu entro com a mesma conta e com a mesma senha. Vou salvando e o login já é automático, tá? Então, essa é uma dica. Organizem sempre no mesmo e-mail e não esqueçam das senhas. Se você ainda não tem um blog, ele vai pedir para você fazer para você criar um nome do blog, fazer uma descrição do seu blog. Pode ser o blog do 4º ano, da escola tal, né? Ou o blog da professora, do professor e o seu nome. Ou o blog das aulas remotas, aí pode ser um blog que você vai pensar na maneira mais adequada de nomear o blog. Feito isso, você pode vir aqui, ó, em nova postagem. Então, eu vou criar uma nova postagem. Sempre que eu não souber utilizar um recurso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma dica que vale para já. Onde será que eu pesquiso? Onde será que tem tutorial que fala sobre a criação de blog? No YouTube, tem tudo. Como criar um blog? O YouTube te ensina passo a passo. A gente vai ver depois também um tutorial de como é que a gente estuda, né, com vídeos desse fazer pela internet. Como é que eu vou pausando o vídeo, aí eu faço ação, aí eu pauso de novo, e daí por diante. Então, vamos colocar que eu vou falar sobre jogo Lince. Jogo Lince, esse é o tema da minha postagem. Eu não quero começar com texto, eu queria começar com uma figura. Então, eu venho aqui, ó, inserir imagem, e clico em inserir imagem. Eu posso pesquisar do Google, eu posso pegar do meu celular, eu posso tirar uma foto da minha webcam, mas eu quero escolher um arquivo do meu computador, ó, fazer upload. Eu clico aqui em escolher arquivos. Eu vou escolher um arquivo do meu computador, às vezes demora um pouquinho, depende do computador, o meu laptop comum. Então, se eu estivesse operando, eu já sei mais ou menos o tempo dele. Ele vai abrir uma caixa para eu selecionar um arquivo do meu computador. Ele já abre, eu vou aqui em imagens, né? Ele vai carregar as imagens que eu tenho no meu computador. E eu vou escolher uma imagem aqui. Como eu já tenho um jogo Lince aqui, que eu já sabia disso, então eu vou clicar jogo Lince e vou abrir a imagem. Ele vai começar a carregar a imagem para mim, ali no blog. Só vou aceitar a Luciana aqui, pronto. Aceitei. E a Karen também. Opa, Blogger. Mas estava em nova postagem, então ele está numa caixa aqui, diferente, aqui, ó. Ué? Onde? Porque está aqui embaixo. Aí, bom, subiu a minha imagem para cá, estão vendo? Eu escolhi o arquivo, subiu a imagem, eu vou selecionar, adicionar imagens selecionadas, pronto, já apareceu. Aí eu vou escrever as coisas aqui sobre o meu blog. Vou escrever, vou fazer um texto grande ou pequeno, não importa. A página cabe um monte de coisa, tá? Vamos supor que no final eu falar assim, eu escrevi, coloquei imagens, mas eu quero colocar um vídeo também. Aí eu posso subir um vídeo do meu computador que eu tenha gravado, né, na minha própria câmera, ou eu posso selecionar um do YouTube. Então eu vou escolher um do YouTube. Jogo, vamos ver se tem jogo, vou pesquisar. Lince. Aí eu já assisti antes no YouTube, já fui lá, pesquisei, peguei o nome do vídeo, eu sei que é esse aqui, eu seleciono o vídeo e coloco selecionar. Pronto, o vídeo está aqui dentro da minha publicação, dentro do meu post. Bom, acabei a postagem, escrevi tudo que eu queria, publiquei, inseri todos os recursos que eu queria, eu coloco publicar aqui em cima, ó, publicar. E será que essa postagem entrou no meu blog? Aí eu venho aqui em visualizar blog. Já está ele lá com o que eu acabei de fazer. O jogo Lince, mais o vídeo, se a pessoa, o leitor, né, o espectador, quem vier aqui já pode assistir o vídeo direto daqui, enfim. Agora eu vou apagar essa postagem, porque senão vocês vão abrir e falar, mas não tem nada a ver essa postagem aí num blog que fala sobre
confecção de vídeos tem uma postagem sobre jogo Lince. Então, eu vou fechar essa tela. Professor? Pois não. Não está aparecendo a tela aqui para nós. Então, peraí, porque vocês chegaram depois. Eu vou fazer não, professor, eu estou desde o início. Então, peraí, vamos ver se vai resolver aqui. Eu vou parar a apresentação e compartilhar de novo, tá? Apresentar agora. Aí eu vou pedir que você desligue a câmera, vou apresentar a tela inteira e você vai ver se apareceu agora a tela para você. Peraí. Apareceu agora? Apareceu? Oi? Agora sim. Ai, que bom. Então, se alguém mais não estiver vendo a tela, conversa comigo que eu faço esse procedimento. Eu tiro e coloco de novo. Uma outra questão é se vocês virem aqui na minha tela e tem, quando vocês clicam, aparece um alfinetezinho, né? Para marcar uma taxinha. Clica na taxinha para fixar a tela em mim. Essa é uma outra possibilidade. Mas se não aparecer para mais alguém, me avisa que eu projeto novamente, tá? Então, gente, esse foi o Blogger. Vai lá no YouTube, se vocês quiserem. Vamos ver se é verdade, ó. Que ele está no estúdio do YouTube, mas eu vou clicar para a gente abrir no YouTube já direto na pesquisa. Que aí a gente já contextualiza esse assunto. Vamos vir aqui em página inicial do YouTube. Aí eu acho mais fácil até já fazer isso aqui, ó. YouTube, isso. Ele vai abrir a página do YouTube para mim e ele abre uma caixa de pesquisa quando eu entro no YouTube, né? Então, como fazer um blog? Qual que aparece de vídeo de como eu crio um blog? São vários vídeos, vários. E aí a gente vem aqui no YouTube e vai parando o vídeo, vai lá e faz. Para o vídeo, vai lá e faz. Para o vídeo, vai lá e faz. Quando você vai errar, tenta de novo. Vai errar, tenta de novo. Esse pensamento computacional não é uma novidade minha. Vou falar um pouco do Seymour Papert. O Papert, ele foi um estudioso, aluno do Piaget, que desenvolveu um recurso, um conceito chamado pensamento computacional. Então, o Papert, ele concluiu que com a máquina, o meu feedback, ele não me expõe. Então, se eu erro, a máquina vai pedir para eu fazer de novo, ou eu mesmo deduzo que eu preciso fazer de novo. Então, ninguém está vendo. Então, eu vou lá e tento de novo, até que eu consigo. Então, isso é muito interessante no sentido de que, se eu estou com outros, interagindo com uma outra pessoa, ou numa sala, talvez eu fique com vergonha que as pessoas percebam que eu estou errando. Eu não quero mostrar. Com o computador isso não acontece. Ele pede que você continue. E você vai, nessa aproximação entre erro e acerto, você vai aprendendo a fazer. Para além, ele trabalha na mesma obra, né? Se não me engano, chama Logo, mas vou passar o livro para vocês. O conceito da matofobia, que é o medo de aprender matemática. Mas a matofobia, ela serve para o medo de a gente aprender muitas coisas na vida. Porque muitas vezes esse medo é enraizado, né? Ele é interiorizado de maneira por repetição, sobretudo de outras pessoas. Aí você é bom de língua portuguesa, você não é bom, você é ruim de matemática. Aí você é bom disso, você é ruim daquilo. Ou você é bom de matemática, mas é ruim de língua portuguesa. E a gente vai acreditando que a gente é ruim que nós somos ruins, né? Em algumas coisas. Mas o cérebro humano é igual para todos. A gente aprende em tempo diferente, de maneira diferente, mas todo o cérebro é capaz de aprender. Então ele conta uma história de uma menina que ele foi fazer uma experiência numa escola com um software que você dava algumas palavras e o software criava poemas. E a menina falou, mas por que você me escolheu? Eu sou a pior da sala, eu não sei nada. Ele falou, não, mas eu escolhi você, você vai participar. E ela participou. No final, ela criou poesias maravilhosas no software.
E ele foi conversar com ela, ele falou, viu como você... Ela falou, eu tô feliz que eu consegui, mas eu tô mais feliz porque eu aprendi que eu sei aprender. Então, todo mundo sabe aprender. É uma questão de se tentar, né? De se aproximar no tempo da gente. Daí vem aquela história que eu vou usar a tecnologia que eu sei nesse momento, vou pedir ajuda para os meus colegas, e aquilo que eu acho mais difícil, eu vou aprendendo a fazer para oferecer para o meu aluno daqui a um tempo. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 15 dias. Eu não preciso publicar agora para o meu aluno, com essa forma nova, muito difícil de fazer. Vou oferecer coisas que eu, né, me aproximo mais, que eu domino mais nesse momento, mas eu já vou preparando formas de fazer diferente, até para que a minha aula não fique desinteressante. O segundo recurso que nós veremos é sobre a criação de sites. Então, esse é um recurso do Google, ele é gratuito, né? Os sites da Google, é só você colocar no próprio, na própria pesquisa do Google, você vir aqui e copiar esse endereço, ó, sites.google.com. Eu criei aqui um site chamado Griot Digital, que desenvolve uma narrativa digital. Lembra que eu mostrei o vídeo para vocês lá? Eu fiz vários vídeos trabalhando com narrativa digital. A brincadeira aqui era que eu contasse como que eu aprendo tecnologia, isso para uma disciplina do doutorado. Griot vem dos contadores de história africanos, sobretudo das tribos, né, que eram aqueles que guardavam a história da tribo. Então, eles contavam história, sobretudo na beira das fogueiras, para passar essas histórias para todo mundo da tribo. Um dia faleceu um griot e todos da tribo ficaram agitados. E agora? Nossa história vai se perder, né? O que vai acontecer? E o pajé colocou todo mundo... Gente, fecha o microfone, por favor. Aí o pajé colocou todo mundo em volta da fogueira. Eu tomei um susto aqui. O pajé colocou todo mundo em volta da fogueira e falou, vamos lembrar as histórias que o griot contava? E as pessoas começaram a contar. E no final, eles entenderam que todos eles sabiam uma história, ou que muitos sabiam a mesma história. Então, a identidade, a cultura daquela tribo não estava perdida. Eles podiam... Aí veio outro griot que começou a guardar as histórias, que começou a contar na fogueira, e a tradição oral passava a cultura de geração para geração. Gente, fecha o microfone, por favor. Tá parecendo uma gritaria aqui pra gente. Aí, o que acontece? Nesse sentido, essa tradição oral foi mantida. Mas esse site eu fiz depois de um tempo que eu sabia mexer. Então, eu fiz, né, um sumário, gravei vários vídeos, né, contei como é que eu aprendi a tecnologia desde o Atari, o videocassete. É muito engraçado a gente reviver as nossas histórias, porque, por exemplo, o videocassete, a paixão da gente era pegar as fitas virgens e ficar gravando programa de televisão pra gente... A gente já queria ser autor, né? A gente queria fazer nosso próprio programa. O duro era quem assistisse. Era encontrar alguém que tivesse vontade de assistir um monte de gravação que a gente fez na televisão. O 386DX e daí por diante. Mas, e o recurso, Leandro? Como é que funciona esse recurso? Então, vamos pegar aqui o site, né? Copiar sites.google.com em azul, vir aqui no Blogger e dar um Ctrl V. Vamos substituir o Blogger pelo site. Deixa ele em azul, dá um Ctrl V, ele vai copiar o endereço do site. Não, eu quero sites.google, mas eu quero apagar o Blogger. Aí, agora foi. Lógico, como eu já tenho uma conta, lembra? Ó, já é o mesmo endereço do Gmail, então aquilo que eu falei para vocês, já abre tudo automático, né? Eu posso criar um site novo, em branco, ou eu posso editar um site que eu já tenho, né? Então, vamos criar um site em branco aqui, iniciar um novo site. Ele vai pedir para eu dar nome para o site, né, ó, título. Então, eu vou colocar aqui, aula remota. Opa, aula remota. Pronto, dei título para o meu site. Título da página. Professor Leandro. Nossa. Professor Leandro. Pronto, dei um título para minha página. E agora? Ah, tá bom assim no começo, né?
eu posso acertar depois com calma, vir aqui editar, selecionar o tamanho dessa letra, colocar como um título menor para ficar tudo escrito, aí ficou mais bonitinho, eu vou ajustando, vou aprendendo a fazer. Vamos supor que eu quero começar com o texto, né? Vou colocar aqui, pauta 1, ou aula 1, ou ponto 1, ou tema 1, ou direto o nome do tema, mas eu coloquei um texto, eu vim aqui na caixa de texto, ele abre e eu coloco, ó, tema, pronto. A hora que eu tirei, ele já apareceu, tema. Aí eu quero colocar uma imagem, eu venho imagem, mas vamos brincar de incorporar, deixa eu explicar isso direito, porque incorporar pode ter uma outra conotação, né? Aí o Leandro está incorporando, o que será, né? Estou incorporando coisas no blog, no site, quer dizer. Então, ele incorporar quer dizer que eu vou pegar uma outra página, um link de um vídeo, algo que eu tenho em outro lugar na internet e vou inserir aqui no meu site. No site que eu estou criando agora. Tá? Vou voltar para ele aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no Padlet mesmo que eu criei para vocês. Vou deixar em azul, vou dar Ctrl C. Vou voltar lá e vou dar Ctrl V no incorporar, aqui no inserir a URL. Já abriu para mim, ó. Aí ele deu uma opção. Você quer colocar a página inteira ou você quer colocar um ícone? Eu quero colocar a página inteira. Inserir. Olha a mágica que vai acontecer agora. Meu Padlet inteiro está exposto aqui. Igualzinho vocês estão vendo na outra página. Ele continua existindo lá, normal. Mas quem olhar o meu site vai ter acesso ao Padlet inteiro por aqui. Pode ser um vídeo, como eu já disse. E se for um outro recurso? Para apagar, ai, não gostei, é muito fácil. Eu venho aqui na lixeirinha, ó, apaguei. Ó, não gostei desse tema, apaguei também. E se for um outro recurso, o que mais que eu posso inserir aqui? Eu posso inserir texto recolhível, eu posso fazer um índice, eu posso trabalhar com um carrossel de imagem, colocar vídeo do YouTube, a agenda, né, de atividades dos alunos, ou a agenda da turma, né, que seria mais interessante, o que vai acontecer, né, texto, mapa e apresentação. O que será que é isso, apresentação? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do que eu falei para vocês de nuvem. A apresentação são apresentações do PowerPoint. Tudo que eu tenho no meu Drive, que está na nuvem, que eu mando para o meu Drive, aparece aqui. Ó, todos os PowerPoints que eu mandei para o meu Drive do Google. Todos eles aparecem aqui. Um por um. Vamos supor que eu quero trabalhar o conceito de informação para os pais. Tem aqui uma reunião de pais. Eu clico nele e coloco em inserir. Quer ver que mágica que vai acontecer quando eu coloquei inserir? Opa, o meu PowerPoint já apareceu dentro do meu site, ó. Quando o leitor for acessar, ele vai poder assistir todos os slides aqui, por aqui. Ele vai conseguir, eu posso mudar de lugar, mas ele vai assistir todos os slides já direto no meu site. Eu não preciso mandar o PowerPoint para ele, já está na nuvem. Então, como é que eu vou me aproximando do site? A mesma coisa, vou lá no YouTube, venho aqui, tento fazer. Ai, mas eu não sei essa sofisticação de inserir apresentação. Tenta. Se você não conseguir, trabalha com texto, ó. Escreve um texto. Opa, aqui eu coloquei textos que já estão também na nuvem, mas não é isso que eu quero agora. Vem aqui e coloca um texto, ó. Insere um texto novo para o aluno. Ó, informação tal, que termina no contexto tal, e publica. Pronto. Coloca uma foto para ilustrar. Né? Você vai aprendendo aos poucos, mas já foi um caminho novo, né, de construção, que são os sites. Então, lembrando, né, sites.google.com, ou basta clicar lá no Padlet, copiar aqui o sites.google.com. Se você não tiver uma conta ainda, você faz a sua própria conta. Vamos voltar lá para o próximo recurso. Aí vamos trabalhar um recurso agora, que é o Padlet. Então, o Padlet, eu tenho um outro aqui, que eu abri para vocês. Esse aqui fala sobre o Curriculando, que é um estudo sobre currículo escolar. Eu deixei para quem quiser estudar, está aberto também, né? Trabalhando sobre BNCC e Currículo Paulista. Então, aqui eu já regulei. Na hora que eu fui montar o Padlet, a mesma coisa. Eu fui abrindo recursos maiores.
né, para eu poder ter uma publicação maior. E onde é que eu fui me comunicando com os meus alunos? Pelos comentários, né? Então, eu fui colocando comentários para que eles pudessem acessar. Como é que eles foram instruídos a estudar no Padlet? Como vocês podem estudar depois no Padlet de vocês? Lê um post por vez, não precisa acessar tudo isso de uma vez só. Lê todos. Não, eu gostei do recurso do blog, então eu vou no blog. Eu gostei do site, eu vou no site. Eu quero aprender como montam igual do Leandro, o Padlet, eu vou fazer um. Ou eu vou trabalhar com mapa conceitual, que é o próximo recurso que nós veremos. Então, vai se aproximando aos poucos, né? E eu não preciso ler todos os posts de uma vez. Se eu fosse trabalhar o Padlet como um aluno, como é que eu faria? Sobretudo nos anos iniciais. Eu não faria tudo a publicação de uma vez só. Eu colocava um post, depois de tantos dias, ou na outra semana eu colocava um outro post, até que o aluno mesmo e o responsável, quem está tutorando o estudo dele em casa, entendesse como é que é a leitura do Padlet. Ou seja, cada semana aparece um post diferente, ou para cada assunto haverá um post diferente, com calma, é cíclico, porque se eu já publico tudo de uma vez só para o aluno, pode ser que ele leve um susto, ou se o aluno tiver um pouco de ansiedade, ele vai querer chegar no último item sem ler o primeiro, e fica confuso, né? Uma leitura que eu preciso me habituar com esse tipo de ambiente para poder ler de maneira proveitosa, de maneira produtiva. É nesse sentido. Então, eu faria um post por vez. Até para as famílias se acostumarem também. Vamos ver aqui um outro recurso de produção. Mapa conceitual. Então, aqui eu criei mapas no Mind. O Mind também é um recurso, só que o Mind, ele é free e pago. Eu já vou mostrar isso para vocês. E aqui eu aproveitei o recurso para, ao mesmo tempo que a gente mostrasse na prática, a gente falasse um pouquinho também sobre assuntos que são necessários para o contexto de aula remota. Esse software é instrutivo, quando você abre, ele já cria essa caixinha azul para você. Se eu quiser inserir um novo, eu clico 2 vezes na tela, já aparece um quadradinho novo, para eu escrever. Ah, não é aqui, não quero escrever isso agora. Eu dou um del e ele apaga. Ó, vou dar um del nele, ele vai desaparecer. Entendeu? Ó, deletar isso aqui que eu não quero ele. Pronto, nossa, deletei mais de um. Vamos voltar que eu apaguei minha outra informação. Aí voltei, horário, está ótimo assim. Então aqui eu aproveitei para falar um pouquinho da netiqueta. O que é a netiqueta nesse contexto, né? A netiqueta é o comportamento na internet que eu vou precisar ter e também solicitar que os alunos tenham, que os familiares tenham, porque senão a gente não vai conseguir se comunicar. Então os ânimos precisam ser acalmados por hora. Então, quanto mais centrado eu for, melhor eu vou conseguir me comunicar com as pessoas. Quanto mais eu decidir as coisas em equipe, menos respostas eu darei que depois necessitarão de arestas. Ah, uma mãe fez um comentário indevido. Não responda sozinho, procure tua equipe, o diretor, o coordenador. Respondam juntos, da melhor forma possível, para não, né, virar uma discussão ao invés de um tratamento adequado. É claro que você vai ter apoio. Se alguém te ofender, você vai ter apoio da escola, isso vai ser tratado. Mas a gente precisa estar o mais centrado possível. A prolixidade, eu sou prolixo. Eu falo muito, eu escrevo muito. Então, talvez seja o momento da gente ser mais simples, sobretudo no começo. É uma informação sistematizada, né? Aí, o WhatsApp do pai, às vezes o telefone não tem muita memória. Se eu lotar de informação, esse pai não conseguirá, provavelmente, ler tudo, ou vai reclamar que recebeu 20 vídeos e não consegue baixar nenhum. O multimodal. Então, tomar cuidado com a prolixidade. Os horários, a mesma coisa. Se eu postar meia-noite, 11, não é adequado. Eu tenho que saber que o horário é também parte da netiqueta. Áudio, vídeo.
eu vou gravar um áudio no WhatsApp. Não pode ter o cachorro latindo no fundo. Não dá. Não é profissional. Né? Mesma coisa o vídeo. Não dá para eu fazer um vídeo e daqui a pouco passar alguém com um prato de comida atrás de mim. Fica estranho. Mesma coisa se eu for fazer um ao vivo. Eu vou ter que preparar o ambiente para esse vídeo, avisar as pessoas da casa. Olha, de tal horário a tal horário, eu vou entrar numa aula ao vivo, numa live ao vivo. Por favor, né? Tomem cuidado, não coloque som alto, não abram a porta com tudo, porque essas coisas acabam acontecendo, né? Sobretudo histórias assim que a gente fica, até Deus duvida que aconteçam, mas elas acontecem. Retorno para todos, tanto de impresso como de atendimento, mas todo mundo espera retorno. Só que o retorno tem que ser individual. Retorno coletivo é só se for muito positiva a informação. Feedback é individual. Expor trabalho de aluno com muito cuidado, com autorização da família. Ah, vou pedir para todos os alunos publicarem no mesmo espaço o que fizeram. De forma alguma. De forma alguma. Porque você pode acabar expondo algum aluno, gerar comentários que não são interessantes. São as formalidades. Que, para além, também estão dentro do contexto da rede, né? Existe relatório, existe... A gente precisa provar que fez aula remota depois. Sem a gente ser matado e preencher 10 mil relatórios, mas eu preciso ter o caminho guardado para isso ser arquivado, para valer um diário, né? E eu preciso ter uma forma de guardar essa informação. E o caminho de acolhimento. Se alguém está com dificuldade, a gente não sabe o que está acontecendo na casa das pessoas. A situação pode ser não diferente daquela que está acontecendo na casa da gente, provavelmente é. Pode ter família que está mais angustiada, passando algum tipo de necessidade, ou o ambiente já não estava bom, agora com o isolamento social está pior. Então a gente tem que acolher, ao invés de excluir. É esse caminho. E aí usar rádio, computador, tecnologia móvel sem fio, impresso, para a gente conseguir fazer nossa aula remota. Mas vamos supor que eu quero trabalhar aqui com o recurso Mind. É a mesma coisa, é copiar o caminho, vir aqui colocar o caminho, tá vendo? Ó, ele pede para cobrar. Então aqui a gente já toca num outro ponto. Tomem cuidado onde vocês cliquem nos recursos. Leiam antes. Porque se clicar aqui, comprar agora e tiver um cartão de crédito, vai cobrar $2,49 por mês. O que hoje, né, devido às inconsequências da administração pública que a gente tem no país, custa bem caro. E aí, você tem um pacote básico, que é o que eu mantenho aqui, ó, manter básico. Porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando $5, $2, $3 por cada recurso. Avisem os pais. Criança que vai utilizar recurso, que vocês passem link para eles, que tem que ser assistida por um adulto, e avise para o pai certificar que nada está sendo cobrado naquele recurso. Mesmo que seja um aplicativo que vocês indiquem, avise o pai. Prezado responsável, este aplicativo contém fases gratuitas e fases que são cobradas. Assista o seu filho no momento de uso, ou seja, não é para usar sozinho, é para usar acompanhado da família. E você avisou que tem a parte cobrada, para que a família não deixe a criança sair clicando em tudo e se por acaso tiver o cartão de crédito de um familiar, depois quem vai pagar a conta? A família, quem autorizou. Sobretudo quem deu o celular para a criança. Então é para deixar bem claro que a família tem que ser, a criança tem que ser assistida no momento de estudo. Essa é a parte da família nesse momento. Bom, aqui eu tenho 3 mapas construídos. Se eu quiser fazer um quarto, eu tenho que apagar um desses 3, porque o gratuito só me permite 3. Não me permite mais. Agora, todos esses recursos que a gente viu até agora, vamos abrir lá o Netiqueta novamente. Vamos supor, eu fiz um mapa conceitual, ficou bem bacana, eu queria que os meus alunos acessassem esse mapa, para eles lerem e estudassem por palavra-chave o que nós lemos num texto do livro, por exemplo. Eu venho aqui, copio o endereço inteiro, Ctrl+C. Aí eu venho aqui no WhatsApp Web, tem um tutorial que eu fiz do WhatsApp Web para vocês, depois eu passo. E venho aqui na Marisa, eu gosto de perturbar a Marisa, eu vou lá perturbar ela. Marisa, achei já.
e vou dar um Ctrl V aqui, e Ctrl C, Ctrl V. Ele vai carregar uma miniatura, pelo menos deve fazer isso, não sei em quanto tempo você vai fazer agora, mas ele tem que carregar uma miniatura, pode ser que a conexão esteja ruim, ele não vai carregar nesse momento, mas ele tem que aparecer o Mind, ó, carregou, na etiqueta, como eu havia prometido. Pronto. Eu mandei para todo mundo. Entendeu? O link. Todo mundo que da minha aula ali que tem o WhatsApp recebeu o meu mapa conceitual. Se ele vier aqui clicar, o que, que vai acontecer? Vai abrir para ele o mapa conceitual, para todo mundo ver. Pronto, lá está o mapa aberto. É simples assim. É um recurso que eu posso imprimir e mandar para o aluno que vai estudar impresso? Posso. A gente vai conversar sobre isso, sobre esse acolhimento, sobre deixar mais justo o processo. Para todo mundo que tem o impresso, tem a mesma coisa que tem o digital. E você faz um paralelo para aquele que tem o digital. Né? Um livre, um caminho livre. Estudo entre o estudo de aprofundamento, ou livre para a família, mas você consegue equalizar igual para todo mundo, tanto impresso quanto digital, com alguns recursos. Esse é um deles. Que você pode imprimir, né? Ah, quero mandar para o pessoal da escola imprimir. Manda lá para o pessoal da escola imprimir. É só imprimir a página. Vai junto com o roteiro de estudo daquele aluno que vai ter que estudar via material impresso. Então, esse é o mapa conceitual, que é o nosso recurso de produção, e agora a gente vai falar para mim, talvez, o que seja mais produtivo nesse momento para a produção, que é o Office Online. Eu já deixei aqui o link aberto para vocês, de uma maneira que abra todas as opções do Office Online. Então, você pode ter documento do Word, planilha, do Excel, apresentação de PowerPoint e formulário. Tem um vídeo no canal que eu vou apresentar de tutoriais que eu fiz para vocês, que ensina a fazer formulário. Formulário pode ser uma atividade, pode ser uma avaliação, pode ser uma pesquisa que eu queira fazer com os pais, e dá para usar impresso e digital também. Aliás, tudo aqui dá para usar impresso e digital. Como? Então vamos lá voltar para o Word. Eu quero criar mesmo um documento do Word na nuvem. Não vou usar a memória do meu computador. Eu vou criar aqui mesmo na internet. Criei lá em documento do Word. Deixa ele só abrir para a gente. Como eu já tenho uma conta, ele abre direto na minha conta. Olha o izinho, o Lzinho aparecendo aqui, a mesma conta para todo mundo. Eu posso criar um documento em branco, tem alguns modelos que eles me oferecem, e tem tudo aquilo que eu já produzi, que eu coloquei no meu Drive. Tá tudo aqui, ó. Se eu quiser resgatar algum documento que eu já tenha feito. Né? Mas eu vou criar um documento em branco, um documento novo para a gente poder estudar agora. A primeira coisa que eu tenho que fazer, sempre que eu vou criar um documento online, ó, tá escrito aqui, documento sem título. Eu vou clicar aqui para botar um título no meu documento. Eu vou colocar aula 1. Nossa, eu tô com a caixa alta, e aí apertei errado aqui, aula 1. Então aqui eu vou repetir, rotina de estudo, ou roteiro, melhor, roteiro de pesquisa. Vamos supor que eu vou passar uma pesquisa para os alunos. Aí eu venho aqui, coloco em negrito, centralizo, né? Aí eu quero voltar a escrever aqui, quero tirar um negrito e colocar letra A, né? Ou prezado aluno, prezado estudante, enfim. E aí eu vou escrever meu texto inteiro. Eu posso colocar imagem também, né? Eu posso colocar hiperlink para outros documentos, mas vamos supor que eu coloquei lá A, B, né? Opa, desculpa, A, E, né, C, e vou coloquei todas as informações, acabei de digitar, como eu faço no Word, ou roteiro da semana, roteiro de estudo semanal. Bom, acabei, tá? Então, e agora? Como é que eu faço para compartilhar? Tem um botão azul bem grande aqui escrito, ó, compartilhar. Esse documento você não precisa ficar salvando, depois que você nomeou, ele salva automaticamente. Ou seja, sempre que você abrir de novo na internet esse documento na sua conta do Google lá, Docs, como eu mostrei para vocês, é só clicar lá e abrir a conta do Docs, você vai abrir todos os documentos que você fez e esse vai estar pronto, vai estar lá, salvo. Não precisa ficar salvando. Mas agora eu tenho que compartilhar, senão só eu verei isso. E-mail? Não, eu não tenho e-mail de todo mundo para mandar por e-mail. Sobretudo dos alunos.
Então, tem uma outra opção aqui, ó, receber link compartilhável. Eu clico. Então, os meus alunos podem fazer o quê? Eles podem visualizar, eles podem comentar, e eles podem editar. Editar eu não quero, então eles vão mexer no meu documento inteiro, né? E depois vai desconfigurar. Mas eu quero que eles comentem. Então, quem recebeu o link, pessoas com link podem comentar. Eu venho aqui e copio o link. É a mesma coisa que eu desse Ctrl C. Ele já, link copiado para a área de transferência. Aí eu venho aqui no WhatsApp de novo, da Marisa, e dou Ctrl V, ó. Vai subir uma caixinha do Word, como subiu lá, ó, lá já subiu. E quando o aluno clicar aqui, ele vai abrir direto o documento. Igualzinho que a gente viu agora. Olha lá, o documento certinho. Tá? Para além, eu posso mandar esse link para a secretaria da escola para imprimir? Posso. E o mesmo roteiro que vai ter o aluno que vai estudar digital, vai ter o aluno que vai estudar impresso. Igualzinho. Porque aí você consegue acolher aqueles alunos que nesse momento têm dificuldade de trabalhar de maneira digital. Tá bem? Então, mesma coisa, você compartilha com a secretaria da escola, compartilha com um colega professor, ele é bem dinâmico. Aí eu vou fechar aqui os documentos, mas eu acho que se vocês criarem PowerPoints, planilhas, os formulários, a mesma coisa. Eu posso imprimir um formulário, e para quem não tem computador, nem WhatsApp agora, o formulário vai impresso, ele preenche. E aquele que tem, faz online. Dá para fazer das duas formas. Bom, eu vou parar por aqui os recursos de produção, e agora a gente vai um pouquinho para os recursos de pesquisa, tá? Então, o primeiro recurso de pesquisa é a plataforma MacRead, que está aqui no cantinho do blog, ó, MacRead, que é recurso educacional digital. Ele já está abrindo aqui a plataforma para mim, plataforma integrada do Mac, que chama, tá? E por que eu optei por colocar esse repositório? Porque aí, tudo que eu vou compartilhar da internet, eu preciso checar a fonte, a veracidade da informação, a qualidade, saber se não tem propaganda indevida, né? Então, quando eu coloco um recurso indicado por uma plataforma do Ministério da Educação, eu tenho mais segurança em fazer essa recomendação pedagógica, esse uso, né? Porque o Ministério da Educação está me recomendando por compartilhamento de outros educadores e pessoas especialistas que foram contratadas para isso. Vamos continuar nosso assunto lá, frações. Será que tem recursos falando sobre frações aqui? Tem, ó. Fração número misto. Vou clicar aqui. Ele já me dá todos os recursos sobre a fração que ele apresenta. Pode ser que nenhum desses me atenda. Aí entra a minha necessidade de ser pesquisador nesse momento, de buscar o recurso que melhor atende o meu aluno neste momento. Aí eu vou clicar, olhar o recurso, saber se dá para compartilhar, saber se tem que baixar, como é que eu informo o pai sobre o recurso, em qual contexto da aula eu vou utilizar. Mas o importante é que aqui eu consigo pesquisar por assunto. Vamos mudar o assunto para ver aqui, ó. Artigos. Artigo aula 1, já está aqui. Então ele abre, ó. Né? E tudo bem, não foi bem o artigo que eu queria falar sobre artigo língua portuguesa, ele está abrindo um artigo sobre assuntos, não é o que eu quero. Então você vai lá e volta, entendeu? Refina a sua pesquisa, mas tem 77 recursos falando sobre artigos, né? Eu posso refinar minha busca, né? Então, vou colocar artigo e pronome. E se aparece para mim alguma coisa sobre isso. Artigos e pronomes, está aqui. Então, já tem outras buscas que podem me atender melhor, tá? Então, essa foi a primeira plataforma, é um repositório de busca, sobretudo para você, professor. Vamos ver outras plataformas, que a gente vê como compartilhar isso com o aluno também. Então, a escola digital. A escola digital já é de uma organização não governamental. Eu chequei quem é que produz a escola digital. Não é que eu endosse nenhuma instituição que produz, mas ela tem um conteúdo que
de certa forma, funciona bem como um recurso de repositório, né? Atende a gente nesse momento. Então, vamos esperar aqui abrir um pouquinho, que minha internet está um pouquinho lenta. Eu vou até clicar na próxima, que é na Britânica, e deixar ela abrindo, enquanto a gente usa essa, a Escola Digital. Deixa ele abrir aqui, está pensando. Abriu Escola Digital. A mesma coisa, é um repositório de busca, eu vou clicar aqui, buscar o assunto, e aqui eu tenho as referências de quem é que, quais são as instituições que patrocinam esse recurso, tá? Então, eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó, frações. Ele abre para mim, ó lá, ó, tá vendo? Esse objeto digital, o que eu gosto aqui, tá vendo as habilidades? Eu gostei muito dessa plataforma porque ela indica as habilidades de acordo com a BNCC. Então, para mim, na hora que eu estou pesquisando a minha aula, eu consigo relacionar com a intencionalidade, porque tudo que eu for usar como recurso tem que ter uma intenção didática. Ele vai trabalhar um recurso do currículo, daquilo que está proposto pela rede. Não é um recurso aberto. Não é como, eu achei esse bonitinho, eu coloco. Não, ele tem que atender, né? Atender ao objetivo do curso, senão não vale, não tem muita função. Aí ele abriu para mim um recurso, aqui tem as habilidades que eu falei, tá vendo, ó? F, e ensino médio. Acessar o recurso. Aí eu vou acessar o recurso. Quero conhecer, gostei. É simplesmente da USP, maravilhoso, né? Uma referência super referendado aí a utilização. E ele vai abrir para mim. É uma aula sobre fração. Se for adequado para o meu aluno, como é que eu compartilho com ele? Aqui seleciono tudo, Ctrl C, vou lá no WhatsApp, web e Ctrl V. Pronto. Está compartilhado com o meu aluno. É simples assim. Eu tenho que perceber se é de baixar, se não é de baixar, como é que funciona. O próximo recurso que a gente vai ver, que também está lá no Padlet, é a Britannica Scholar. Aí a gente muda um pouquinho o contexto. Não é mais um repositório de recomendação só para o professor. É uma enciclopédia de pesquisa, sobretudo para os alunos, digital. Então, ele pode pesquisar biografia, fazer busca por assunto, tem a videoteca, a Atlas, né, jogos educacionais, e tem por área do conhecimento também o assunto. Que o meu aluno pode vir aqui pesquisar para fazer uma atividade que eu programei. Tem os assuntos que são destaques, né? Para a educação infantil, tem o Britânica Infantil, que é muito bacana de vocês acessarem os jogos, né? As leituras dos livrinhos digitais. Tem bastante coisa interessante aqui. Livrinho não, da literatura infantil. Livrinho digital a gente começa falando de diminutivo sem a necessidade de, né? Bom, vamos pesquisar aqui um jogo educacional que tem aqui. Então, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Eu quero trabalhar com ações do corpo mesmo. Peguei um jogo aleatório ali. Ele vai abrir para mim o jogo, eu vou escolher vou escolher o nível 1, porque eu errei outro dia, fica feio, né? Clique na caixa com a associação correta. Associação correta como? Não, então é joelho, dobrar a perna. Muito bem. Joelho ouvir, cotovelo, dobrar o braço. É essa aqui. E a criança vai. Esse pode ser o para além. Ai, que barulho. Mas assim, esse pode ser o para além, né? Por exemplo, eu passei a atividade comum para todo lá no Word, no que eu fiz com o formulário, com o mapa conceitual que eu construí, mas para os alunos que têm acesso à internet, eu vou dizer para a família, olha, pai, você pode trabalhar esse conteúdo com o seu filho. Né? É interessante para esse momento do estudo dele. Então, você tem o opcional, é optativo. Né? Ele pode fazer ou não. O trivial ele já fez, aquilo que todo mundo fez, mas ele pode ir para além. Né? Fazer um pouco mais sobre aquele conteúdo. Como você pode fazer um para além só para o pessoal também que está recebendo, para os estudantes que estão recebendo impresso. Faz um para além para ele. Faz um jogo de tabuleiro, atividades extras, né? Manda um livro de literatura junto, para que ele possa fazer naquele momento.
e você vai criar um para além para ele também. Que é muito interessante para a gente poder ser mais justo, né? Tentar ter mais equidade, apesar de não dar para a gente equalizar todos os problemas, sobretudo de infraestrutura, né? É muito caro e de uma vez só fica realmente pesado. Bom, um outro repositório aqui, esse de livros. Eu fiquei sabendo que a Amazon estava disponibilizando e-books gratuitos, vim ver se era verdade. Então, já abri para vocês direto aqui, já botei o link lá do Pedra, vocês já acessam direto a página de livro free, nesse momento. E aí comecei a conferir, tem leitura pra gente, tem livro que eu já baixei para mim, mas, ó, tem um livro de literatura aqui, infantil e infanto-juvenil. É claro, eu tenho que ler toda a informação sobre o livro, né, o resumo da obra, checar a obra toda, saber se é pertinente, que eu indique, conferir se o recurso realmente é gratuito. Bom, feito isso, né, comprar agora. Eu não vou colocar minha senha aqui para vocês agora, mas se eu, realmente, como o preço é 0, se eu colocasse a minha senha, ele ia baixar um PDF aqui no meu computador. Se eu fizesse o celular, ia baixar o PDF no meu celular. Pronto, você tem a obra completa para leitura. Será que tem bastante coisa para eu pesquisar nesse momento? De literatura online disponível? Tem só, se não me engano, 400 páginas. Para a gente pesquisar exatamente. 400 páginas. Mas chequem se está gratuito, porque tem livro que está cobrado. Quer dizer, que é cobrado, que tem valor. Mas eu acho esse recurso, nesse momento, fantástico, tá bom? Acessar o repositório da Amazon. E esse talvez seja o repositório de recomendação pedagógica mais completo, que é o portal do professor do MEC. Mais completo, porque eu já deixei aqui nos links, gente, ó, tem um portal educacional, museu, biblioteca, jornal, revista, projetos inovadores. E aí, produção de professores que compartilharam com a gente, dicionário, tradutor, enciclopédia, jogos educativos, rádio escola, TV escola está com uma programação fantástica. Vamos clicar aqui em jogos educativos. Olha o que aparece. Deixa eu só aceitar a Carla aqui. Olha o que aparece de site que eu posso pesquisar jogo para passar para os meus alunos o link. São inúmeros, inúmeros. Pelo menos dezenas a gente tem aqui. Não sei se chega a centena, mas dezena com certeza. São dezenas. Mas essas dezenas aqui, você pode pesquisar jogos dos mais diversos assuntos, desde alfabetização até matemática, ciências, geografia, história, língua inglesa, educação física, que dá para trabalhar também nesse momento, que elas têm que trabalhar, não é que dá, é que tem que trabalhar. Então, por exemplo, os museus, se você for aos museus, tem um museu aqui que faz visita virtual, que tem acervo liberado, a mesma coisa jornal e revista para leitura. É um mundo que se abre, mas é um mundo que está dentro de um portal do MEC e que aqui tem alguma recomendação pedagógica. É nesse sentido que a gente entende o que é uma recomendação pedagógica. É aquilo que já foi trilhado por alguém, né? Que tem o aval de um professor, de um colega nosso que indicou o caminho. Bom, postos os recursos de pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre os recursos para mobiles. Então, eu tenho aqui o Earth 3D, a Terra 3D, tem o Corpo Humano, que está aqui, que é um outro aplicativo que mostra aparelho digestório, a questão toda da anatomia, tanto para Android quanto para iOS. Ou seja, se você for na loja da Google Play, tem. Se você for na loja da Apple Store, também tem o aplicativo. Tá? O Khan Scanner é um aplicativo que eu trabalhei porque eu gosto muito de você poder escanear. Às vezes eu tenho uma guia em casa, uma comanda de uma atividade, e eu quero escanear. Ou eu quero escanear a página do livro para não se perder, para a família não se perder nesse começo, eu posso usar um aplicativo do celular para passar uma informação mais direcionada para a família. Ai, mas você vai falar só isso? Então vamos já para um recurso de streaming. Aqui tem um canal chamado Assessoria Pedagógica, que está nesse item aqui, ó, 4.4.1 do Padlet. Canal de vídeos feitos no ScreenQuest. O ScreenQuest é um recurso fantástico, que também tem parte gratuita e que também tem parte paga.
Para além, ele me permite criar aqui, né, um hall de vídeos. Então, aqui eu criei um canal, deixa eu só ver quem está tentando entrar aqui. Aí, pronto, já liberei o acesso da professora. Então, aqui tem um canal que eu criei com 30 tutoriais para vocês. Então, tem. Lembra que eu falei que eu ia trabalhar com o Google Forms? Aqui está dizendo, ó, atividade de avaliação de pesquisa no Google Forms. Ah, Leandro, eu quero aprender como é que faz lá o formulário. Clica aqui no vídeo. E ele vai ensinar você a fazer um formulário que pode ser uma avaliação, que pode ser uma atividade, que pode ser uma pesquisa, que pode ser até uma atividade de pesquisa que os alunos façam e preencham no Google Forms. E ele vai montando a tua avaliação aqui, ou a tua atividade. Como é que eu vou estudar nesse canal? Parando e soltando vídeo. Aí ele vai mudar de tela, eu paro, mudou o comando, eu paro de novo. Vou lá e faço no meu. Solto, ele volta. Mas a gente estava falando do Khan Scanner, né? Então tem aqui, ó, escanear com o uso de aplicativo do celular. E aí ele ensina, esse vídeo ensina a eu escanear com o aplicativo do celular. Para quê? Ó, tá aqui o aplicativo para vocês. Mas o que eu quero fazer aqui? Tá vendo? Eu peguei um livro de arte e fui arte, agora eu carreguei no arte, né? E comecei a selecionar as páginas. Quer ver o produto que eu vou fazer no final? Esse aqui, ó. Eu vou mandar para o pai exatamente isso aqui. A capa do livro, a unidade que eu quero que ele estude e até onde vai a atividade que eu pedi para fazer. Eu quero passar essas 3 imagens para ficar mais ilustrativo para o pai e para o aluno de qual que é o objetivo e o que é para ser feito nessa semana, nesse roteiro de estudo e daí por diante. Tá? Então, aí tem outros, ó, o portal do professor, a Amazon, como é que faz PowerPoint lá no online, como é que eu pesquiso no YouTube. Para além, não quero nada disso agora. Para além, eu fui gravando outros vídeos aqui para vocês verem outras informações que também são importantes, tá? Que eu acho que é importante a gente trabalhar. Pesquisar no Google, por exemplo. Será mesmo que a gente sabe pesquisar no Google? Vamos ver aqui. Aí eu sei, para que vai falar disso agora? Já pesquiso no Google faz tempo? E a pergunta que a gente faz na academia é, será mesmo que você sabe? Porque ninguém domina tudo de um assunto. A gente pode conhecer um pouco de um assunto, mas é muita pretensão achar que a gente sabe fazer tudo de tudo, né? De alguma coisa. A gente pode saber até um pouco para além, mas tudo nunca. Então vamos clicar aqui, ó. Aspa, né? Coloquei a aspa. E vou colocar aqui frações, né, equivalentes, entre aspas. Só que eu quero colocar em minúsculo. Frações equivalentes. E fecho aspas. E vou dar um Enter. Quando eu coloco uma pesquisa entre aspas no Google, o resultado vai respeitar toda a sentença que eu coloquei dentro das aspas. Não vai aparecer para mim um resultado que não tenha frações equivalentes, porque eu coloquei uma sentença entre aspas. Então, ó, frações equivalentes, frações equivalentes. Ó, frações equivalentes, fração equivalente, todos os resultados. Eu elimino toda aquela, de repente, propaganda que poderia vir junto, aquilo que não me interessa, e vou pesquisar o assunto do qual realmente eu tenho interesse nesse momento. Vou ver uma outra forma de pesquisar no Google. Vamos supor que eu estou com pressa, ou eu tenho muita aula para fazer, ou esse assunto eu queria ver se alguém pode contribuir comigo de outra forma. Então eu coloco frações equivalentes, 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, eu posso pedir a extensão de um arquivo. O que é isso? O que é a extensão? Então, PDF, Doc, PPT é PowerPoint, Doc é documento do Word, XLS é Excel e PDF é PDF. Então, vamos supor que eu quero PPT, PowerPoint. Coloco lá, frações equivalentes, 2 pontos, PPT. Quando eu dou Enter, ele só vai aparecer para mim PowerPoint tratando de fração equivalente. Então, vamos supor que eu clico nesse PowerPoint aqui, vou investigar lá o que
foi publicado sobre fração equivalente. Se é o trabalho de um professor, de um colega, se é o trabalho de um aluno, se esse trabalho me atende, se eu posso baixar, se eu posso utilizar, né? Ah, eu vi, é da concorrente, inclusive. Nesse momento, ótimo, pode aparecer. Eu estou sendo sarcástico. E aí eu gostei, eu achei interessante aqui. Está na internet, eu posso utilizar. Eu venho aqui, copio, dou Ctrl+C, vou lá e dou Ctrl+V. Se eu quiser imprimir, é a mesma coisa. Eu vejo se é permitido imprimir, imprimo e mando o mesmo PowerPoint para o aluno que vai estudar impresso. É claro, a gente tem que ter bom senso. Aqui são 14 slides. Eu não vou mandar imprimir 2.000 folhas, né? Então, eu tenho que também ter bom senso. Ah, eu achei esse PowerPoint, tem 35 slides. Como eu tenho 40 alunos que vão utilizar impresso, imprime 40 vezes 40, quer dizer, é muita coisa. Não dá para imprimir tudo isso. Mas para mandar online, dá para colocar naquele para além, naquele opcional, né? Pai, assista, veja a apresentação de PowerPoint com seu filho e tente rever a explicação, veja se você consegue. Vai para além, né? É um conteúdo diferente que serve para esse momento de estudo. Mas vocês viram como é legal de pesquisar no Google usando comandos? Talvez nem todo mundo soubesse pesquisar assim. Então, volto à pergunta: será mesmo que a gente já sabia? Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu fechar aqui as coisas para a gente voltar para o Padlet. Então, posto o aplicativo, eu coloquei aqui estudo de línguas como Duolingo, eu coloquei para vocês também meu livro de historinhas para educação infantil. Então, todos esses aplicativos eu preciso conferir o quê? Se tem propaganda devida, se é indevida, se demora para abrir, se é muito pesado. Ah, achei um aplicativo maravilhoso, tem 450 megas. Não vai dar, às vezes, no celular do pai, né? Então, eu preciso prestar atenção nesses detalhes também, tá? Avalie o aplicativo antes de publicar para o pai. Ver se, de repente, abrir uma propaganda deu uma coisa indevida, que é para maior. Não é interessante passar para criança. Ou tem uma fase liberada, o resto tudo é pago, e é caro, não adianta passar também. Agora, existem mais de 700 mil aplicativos educacionais para a gente pesquisar. Esses que eu passei para vocês são aplicativos viáveis de passar para os alunos, tá? Bom, posto o caminho, então, dos mobiles, eu vou agora para o streaming, para a gente poder depois ir para a nossa conversa, que já são 8h07. Então, o primeiro streaming aqui que eu quero trabalhar é o YouTube. Então, vamos supor aqui que eu já deixei aberto no link do YouTube que a gente pode fazer ao vivo, tá? Então, eu vou escolher aqui algumas coisas do meu streaming. Eu vou colocar teste 3. Já fiz tanto teste, deve estar no 15, mas tudo bem, teste 3. E eu posso vir aqui e dizer que não é público, que é só para listado. Eu vou mandar o link para quem puder assistir. Então, eu vou clicar aqui, vou copiar o link depois que eu fizer o agendamento, mas quem vai poder assistir é só para quem eu mandei o link do WhatsApp. Não é todo mundo que vai poder ver. Ou eu quero deixar aberto, aberto. Eu posso programar para outro dia. Então, a minha aula ao vivo com essa turma será na semana que vem, às 9 da manhã. Foi o horário que eu marquei. Eu deixo programada a minha live ao vivo para a semana que vem, na terça-feira, às 9 da manhã. E compartilho com os alunos essa informação, né? Bom, é conteúdo para criança? Posso dizer que sim, posso dizer que não. O nosso não é, nesse momento. E vou clicar aqui em próxima. Então, ele vai começar a mostrar para mim agora que eu vou entrar ao vivo. Ele vai pedir para salvar uma miniatura. Ficou muito meia boca essa miniatura, né? Mas eu vou deixar essa mesmo agora. Transmitir ao vivo. E a hora que iniciar ao vivo, eu vou falar algumas coisas para avisar as pessoas que iam ao vivo, mas é dentro de outro contexto. Então, ó, gente, a gente está ao vivo, essa é para uma oficina de recursos didáticos digitais com professores. Agradeço quem teve a intenção de assistir, mas depois vocês entenderão. Eu vou deixar o link da oficina inteira, o vídeo da oficina inteira, para que vocês possam acessar, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo, enfim. E obrigado por acessarem também. Como não tem ninguém vendo, ficou bom. Encerrei a transmissão. Parei meu vídeo, acabou minha aula ao vivo. Quando ele vai perguntar, você deseja realmente parar? Eu vou dizer sim, desejo parar.
E ele vai pedir para eu editar esse vídeo no estúdio. Ou seja, quem não conseguiu assistir a live ao vivo, pode acessar meu canal do YouTube e assistir em outro momento. Então, ele serve para o síncrono, quando estamos todos assistindo ao mesmo tempo ou interagindo ao mesmo tempo, e serve para o assíncrono, para aquele que vai assistir e estudar depois. Você deixa lá o vídeo guardado. Como é que eu faço para chegar nesse contexto do YouTube? O nosso YouTube aqui já está aberto. A mesma coisa. Vou clicar aqui, ó. Como criar um canal no YouTube. Vai aparecer uma série de tutoriais para me ensinar a fazer canal no YouTube. Uma outra série de tutoriais para me ensinar a fazer ao vivo no YouTube. Então, eu tenho um canal aqui, ó. Então, se eu clicar aqui no izinho, a mesma conta, ó lá, do Gmail, meu canal. Então, vai aparecer para mim, olha o que eu já fiz de teste. Tem quem entra aqui e fala, gente, esse homem vive de teste, que teste tanto que ele faz, né? Mas eu criei uma playlist aqui chamada Assessoria Pedagógica. Então, se eu clicar na playlist, vai aparecer para vocês mesmos estudarem. Essa playlist está aqui para vocês visitarem no meu canal. A plataforma do MEC, recursos digitais, bibliotecas acadêmicas, como navegar em escola digital, que é o portal que eu indiquei, currículo tecnologia com a professora Beth Almeida, os vídeos que eu fiz as oficinas, tanto para a EJA, eu vou deixar o de vocês nessa playlist também. Eu posso fazer a playlist do primeiro ano, a playlist do segundo ano, né, a playlist da minha sala, a playlist por grupo, não importa, eu vou criando playlist. Para além, será que tem conteúdo no YouTube que eu posso usar? Vamos ver aqui se tem. Olha lá, língua portuguesa, primeiro ano fundamental. Vai aparecer uma série de vídeos que eu posso analisar. De repente, eu nem preciso gravar um vídeo. Já tem um vídeo no YouTube que está didático, está funcional, explica aquilo que eu queria explicar de maneira adequada, trabalha com arte, ó, como esse, com os bonecões, né? Que é uma graça o vídeo. Então, de repente, eu posso compartilhar com o meu aluno o link desse vídeo. Como é que eu faço? Eu clico no vídeo, vou também analisar se tem olha lá, tá vendo? Aqui tem propaganda, Dorflex. Pode ser que seja interessante compartilhar, pode ser que não. Mas vamos supor que eu queira salvar na minha playlist do primeiro ano. Eu venho aqui, ó, clique em assessoria pedagógica, vamos supor que aqui fosse playlist do primeiro ano. Eu clico aqui, ele vai direto para a minha playlist. E eu posso deixar uma série de vídeos para os pais assistirem com as crianças. Tá? Ou eu posso compartilhar. Que eu venho aqui, ó, e coloco copiar o link. Aí eu vou lá no WhatsApp da Marisa, para deixar a Marisa doida nesse momento, né? Marisa, e dou Ctrl V. O vídeo do YouTube vai aparecer para ela. Eu vou compartilhar esse exato vídeo que eu pesquisei direto no YouTube. Não vai precisar baixar, né? Ó, eu posso até escrever depois, pai, esse vídeo se trata disso, 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 disso e disso, para esse conteúdo. É um para-além ou um opcional, né? Ou é para assistir a explicação que eu estou passando, e daí por diante. Esse foi o streaming do YouTube. O segundo eu já passei para vocês, que é o canal de assessoria pedagógica. E para a gente finalizar essa parte, eu fiz um streaming aqui de podcasts no celular. Então, aqui vai, é o Spreak. O Spreak é um software, é um aplicativo que vocês baixam tanto no Google Play como na Apple Store. Vai aparecer para a gente aqui o Spreaker já. Olha lá, Spreaker, na verdade. O Spreaker. E eu gravo áudios nesse aplicativo do celular, ó. Oi, gente. É pra gente falar um pouquinho da tua história. E tem vários episódios. Eu gravei sobre o streaming, sobre a aula remota, sobre o pensamento computacional, sobre os recursos didáticos digitais, e vou fazendo um programa de podcast. Para compartilhar a mesma coisa, venho aqui no link, né? Aqui ele não me deixou fazer, mas lá pelo portal do próprio aplicativo, ele deixa eu compartilhar só o link por WhatsApp também. E aqui tem outros temas que eu abri, ó. Esses são outros podcasts. Podcast pode servir também
para quem não quer, de repente, aparecer no vídeo. Então, grava o áudio. Posso gravar simples pelo WhatsApp, de uma maneira que fique interessante para todos? Posso. Posso gravar direto no WhatsApp. Mas eu posso fazer um canal de podcast também, para ver como é que os meus alunos vão reagir. Tá bem? Então, por fim, para a gente finalizar a apresentação do Padlet, tem aqui Currículo e Tecnologia Como Integrar, que é um vídeo da professora Beth Almeida, que é a minha orientadora no doutorado, que é muito interessante porque a gente começa a refletir de como que é funcional o currículo estar num contexto interdisciplinar ou transversal, sobretudo transversal. Ele atende a todas as áreas do conhecimento, ele atende ao desenvolvimento de inúmeras habilidades, esse contexto das tecnologias digitais de informação e comunicação, e ele atende ao meu contexto também de desenvolvimento profissional. Então, como é que eu como é que eu faço a convergência desses assuntos, né? Currículo e tecnologia. Então, é interessante assistir a aula que a professora Beth concedeu para o Instituto Natura, porque é bastante rica para a gente chegar aos significados do porquê fazer dessa forma. Quais são os benefícios que a gente tem em fazer dessa forma, e claro, né, tudo para o mal e para o bem, aquilo que a gente precisa tomar cuidado também em fazer, tá bem? Então, agora eu vou parar de projetar a tela, abrir para vocês conversarem comigo esses 15 minutinhos finais que a gente tem. Já parei a apresentação. Então, fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, vou ler os comentários. Temos 100, assim, míseros 100 comentários. Mas eu lerei todos esses comentários que vocês colocaram aí para a gente poder interagir nesse momento, tá? E gostaria que vocês falassem um pouquinho quais foram agora pode abrir a câmera, quais foram as percepções, as dificuldades, o para além, como é que a gente vê tudo isso nesse momento, tá bom? Por favor. Gente, quem vai ser o primeiro a falar? Alguém, por favor, participem. Oi, Andréia, pode falar, meu anjo. Está aparecendo a sua câmera já. Eu sei, é que eu tô esperando elas falarem. Tô esperando o pessoal falar. Tem um monte que tá com o microfone desativado. Mas fala você primeiro, fala a sua percepção, e aí elas vão continuando. Talvez você ajude a quebrar o gelo. Ah, eu ajudar a quebrar o gelo, então tá. Então, na verdade, essa formação, né, professor, veio bastante a calhar, assim, para aquilo que a gente está vivendo nesse momento, né, e com as sugestões, esses recursos, tudo que você colocou aí, né, como alternativas para que a gente possa utilizar dentro do nosso trabalho. E eu acredito que elas, na verdade, né, o pessoal da rede municipal vai fazer ainda melhor do que já estão fazendo, né, nesse período todo aí em que a gente está vivendo. A gente vê que está todo mundo empenhado, todo mundo realizando os planejamentos, né, os planos de aula, né, toda essa parte que compete a todos nós professores. Na verdade não está fácil, né, é bastante coisa, é bem complicado nesse momento, mas eu acredito que é eles que vão fazer a diferença lá na ponta com tudo isso, né? Não há dúvida. Pois não. Fica à vontade, professor. Quem que está falando? Não sei. Pode falar, era eu mesmo. O pessoal tá... É que você está com o microfone aberto e meu áudio saiu e eu achei que era outra pessoa que estava falando. Vamos perguntar para o pessoal, então, o que a Débora acha, a Elisandra, a Glaci, o que vocês acham, gente? Por favor. A Ana, tem um monte. Vamos ver aqui no chat. Por favor, fique à vontade.
Olá, gente. Eu acredito, assim, que se a gente, nós temos que estar dispostas a aprender cada vez mais, né? Então, a gente pode usar isso e adaptar a nossa realidade, que no futuro todos nós temos a ganhar lá no fim da trajetória, só, né? Não é só os alunos, são só os pais, nós também temos a ganhar com isso, porque é um aprendizado novo. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto, sair do tradicional e buscar cada vez mais o aprendizado, né? Para que a gente faça melhor para eles e para nós também. Você tocou, viu, professor, em assuntos importantes. Isso é um legado, não vai acabar aqui. Vai servir para a gente fazer diferente com os alunos quando a gente voltar para o presencial. Para a gente ter mais conhecimento, mais recurso, mais possibilidade de trabalhar com construções dos alunos, fazer junto, né? São espaços, vai ficar um legado realmente. E isso é importante saber agora. Para além, a gente pode organizar essa informação e nos próximos encontros, a gente pode trabalhar por tema específico. Ah, Leandro, a gente gostou mais do blog. Vamos fazer uma oficina só de blog? Ou agora vamos fazer uma oficina só de gravar vídeo? Vamos fazer uma oficina só de aprender a transmitir e fazer um canal no YouTube? Vamos fazer uma oficina só de pesquisa em repositório? Tem um professor que tem mais... eu não tenho tanta intimidade com a internet, com tecnologia. Eu queria um atendimento pessoal, não quero me expor. Tem que falar com a Andréia para a gente fazer uma conversa particular com esse professor, um grupo de 2, 3 pessoas, ou por escola, para a gente poder trabalhar também com o acolhimento de todos os colegas, né? Pessoa que não quer participar, enfim, daí por diante. Tá bem? Quem mais quer falar um pouquinho? Quem mais, gente, quer falar um pouquinho com a gente? Eu. Professor. Opa, alguém falou junto aí? Fala o Dilton, Oi. Depois fala a outra. Então, fala a professora, depois fala o Dilton. Pois não, professora? Eu acredito, assim, que foi possível ver, né, as diferentes possibilidades que a gente tem para trabalhar, né, que não seja dentro de sala de aula. E daí nessa aula de hoje, foi possível pegar um pouquinho de cada um. E daí seria importante, né, que nem o professor falou, de mais tarde a gente se aprofundar em cada uma dessas possibilidades. E eu achei interessante porque aí os professores, eles já podem ir trabalhando, né, e abraçando essas novas ideias. Isso mesmo, e a gente pode ir lá no Padlet fazer um estudo que seja direcionado, ou seja, eu vou estudar um daquele assunto por vez e seguir os caminhos do autodidatismo e também solicitar que a gente faça um encontro com esse assunto mais direcionado, né? Lembrando que nesse momento eu vou trabalhar com o meu aluno com aquilo que eu me sinto mais seguro, e isso pode ser para um futuro próximo, não precisa ser para agora, né? A gente não conhecendo, né? A gente não começa de conhecer já essas possibilidades, de repente o professor ele já fica, como poderia dizer, ele gostou mais de uma ideia e ele já vai podendo estudar, podendo compreender melhor todas as possibilidades que foram mostradas hoje. Isso mesmo, Tabata. E também, assim, a gente pode criar caminhos de estudo coletivo. Porque quando a gente começa um ano letivo com os alunos, a gente não faz um período de adaptação. Agora, também eles passarão por um período de adaptação. Eles ainda não estudaram remoto. Alguém está projetando a tela, tem que parar. Alguém pegou a minha tela. Tem que colocar em parar a apresentação. Mas já aprendeu, olha que legal. Já aprendeu a compartilhar a tela. Isso foi ótimo.
mas a gente faz uma adaptação quando os alunos chegam, um acolhimento, né, no início do ano letivo, e também um período de revisão dos conteúdos do ano anterior. São caminhos que a gente pode começar nesse momento, né? Tanto a gente revisar aquilo que a gente fez nas aulas presenciais até antes da pandemia, como começar a falar de um assunto, como é que está a vida, como é que está o seu período de quarentena? Você quer fazer um desenho para contar para a gente, contar uma história, escrever um texto sobre isso, né? Sem que, assim, para que ele começa, para que ele dá tempo de retornar à atividade, não precisa ter tudo correndo. Ser devagar no começo, para que a gente espere o familiar retornar, as pessoas terem tempo de se habituar a estudar dessa forma. É a mesma coisa como a gente vai aprender tecnologia, aos poucos. A gente não precisa atropelar os processos, né? Isso é muito importante. Pronto, Dilson, fica à vontade. Boa noite, professor. Bem, eu gostaria de acrescentar que nós precisamos aproveitar esse momento de crise e oportunizar aprendizagem para todos nós, né? Haver essa aproximação da tecnologia com a escola, porque, de certa forma, para quem não tem muita aptidão com a tecnologia, né, muito traquejo com essas coisas, se torna assustador. Eu acho que esse é o momento de nós, como profissionais da educação, interagirmos mais com essas ferramentas para que isso esteja se aproximando mais da nossa escola, mais da nossa vida como profissionais, né? E acho que o maior desafio para nós, como professores, nesse momento, é alcançar as crianças que ainda não têm esses recursos disponíveis nos celulares. É isso. Entendo sim. Por isso que eu dei aqueles caminhos para que vocês consigam, talvez, ou já não fizeram isso, porque vocês têm uma rede super empenhada que dá um show em didática e prática de ensino, e vocês sabem disso, que a rede municipal aí faz isso, mas para se aproximar mais do impresso e do digital, para que os alunos tenham a mesma sequência, ou a sequência parecida, né? E que o digital, nesse momento, talvez fique para além, uma atividade de escolha, uma atividade livre, mas que o aluno do impresso também tenha, né, algo para além, para que ele possa fazer para além da atividade que o professor passou. Porque aí ele vai também aprofundar o estudo dele como ele pode nesse momento, tá bom? Alguém está falando que o barulho é da classe da Glacia, eu não sei se é verdade. Não é ela. Agora eu vou ler um pouquinho aqui, gente, o que vocês comentaram, tá? Então, que foi bom. Alguém falar, fecha o microfone. Hoje ainda eu li um texto que eu falava com essa pandemia, serviu para enterrar a educação do século XX. Acho que é 20. E renascer um novo tempo. A tecnologia está aí para isso mesmo. Né? Muito legal o Animaker, gratidão por tudo isso. O podcast, ideia ótima. Para quem não gosta de aparecer, até para o aluno trabalhar a oralidade. E outra, gente, ouvir hoje é uma habilidade difícil. Se a gente conseguir proporcionar que os alunos desenvolvam a escuta, olha, é um grande ganho, porque as pessoas cada vez mais não querem escutar, né? Só querem falar. Então, aprender a ouvir é um caminho que também se desenvolve em etapas, né? Foi muito bacana, tá bom? Gratidão pelo apoio, eu também agradeço muito, vocês estão muito felizes com esse momento. E parabéns pelo empenho de vocês. É um desafio fazer aula remota, vai deixar um legado na região. Você pode ter certeza que vai servir de referência para outras redes de ensino próximas de vocês, e vai servir também como caminho de reflexão para aqueles que preferiram o caminho do não fazer. Porque nós estamos na linha de frente, assim como muitas profissões estão. Então, é agora que a gente mostra que a educação tem profissional capacitado, preparado, que aceita desafio e que vai adiante, né? Que a gente não ficou escondido nesse momento, quando a sociedade precisou da gente. A gente apareceu e a gente fez. Essa é uma escolha nesse momento, né?
E é uma escolha corajosa. O que não dá para acontecer é ainda aceitar o discurso de que, eu prefiro não fazer. Mas não é uma questão de preferência, é uma questão de profissionalidade, de eu me sentir professor em qualquer momento. Então, eu vou encarar esse desafio com as famílias, com os meus alunos, e vou lidar com a adversidade, talvez, da crítica e com a felicidade do elogio. E tentar lidar com as duas coisas de forma que a gente cresça, que a gente aprende alguma coisa, né? Então, é exatamente isso que a gente tentou fazer hoje, né? O primeiro passo, depois vocês conversem com os diretores, com os coordenadores, para que eles conversem com a Andréia, com todo o pessoal da secretaria, para a gente marcar mais momentos dentro daquilo que seja frutífero para vocês, tá bom? Fechado? Agora deixa mais um pouquinho aberto para quem quiser comentar mais alguma coisa. Daqui a pouco eu paro a gravação e me despeço de vocês, porque já deu o nosso horário, e eu fico preocupado não com o meu, mas com o horário de vocês, porque vocês devem estar trabalhando bastante, né? Eu acompanho professores que fazem aula remota aqui de casa, e eu sei o que é trabalhar para isso acontecer. Não é brincadeira. É muita coisa, né? Planejar uma aula remota é algo novo, exige tempo de pesquisa, de redação, de conferência, e a gente cansa também, né? Também a gente... não é que a gente, porque é professor, consegue trabalhar 24 horas como computador, mas essa interação só acontece se for com a presença da gente, tá bom? Quem mais quer falar alguma coisa? As últimas palavras, professor Leandro, Oi, todo mundo Jaque, que está aí. Maria Mello, né? Pode falar, Maria. Mayra, sou eu, Mayra. Mayra, isso. Nossa, eu li tudo errado seu nome, desculpe. Boa noite para todo mundo. E o principal, só para arrematar, que numa época tão difícil, agora a gente está crescendo juntos, então vamos manter o foco, que é um apoiando o outro para que a gente consiga passar esse pedaço não tão bom de uma forma melhor. Gratidão, é só isso que eu tenho a dizer. Perfeito. E eu também. Gratidão por vocês estarem aqui, pela coragem de vocês. Tá bom? Oi, Bruna, tudo bem? Você quer falar alguma coisa com a gente? Quem está aparecendo na tela é a Bruna. Oi, estou te ouvindo. Eu queria agradecer, né, pelo momento de hoje, foi bem esclarecedor, vai ser bem proveitoso para a gente estar preparando as nossas aulas nesse momento difícil. E gostaria também de estar pedindo para uma próxima oportunidade para a gente estar falando sobre os direitos autorais, agora, assim, nas contações de história, para utilizar essas musiquinhas antigas, na criação dos vídeos, como que ficaria. Importante assunto que você tratou. Eu esqueci de falar, bom você ter me lembrado. Gente, chequem tudo o que for direito autoral. Não compartilhem coisas sem referenciar e sem vocês terem certeza que aquilo é liberado para compartilhar. A história você pode contar, viu, Bruno? É igual cantar uma música pelo Facebook. Aliás, Facebook, gente, não, porque o aluno não tem idade para usar o Facebook. Seria controverso a gente pedir para o aluno acessar o Facebook, porque ele não é apto, acho que a regra do Facebook é a partir de 13 ou 16 anos. Então, o aluno da gente, na educação infantil dos anos iniciais, não pode ter Facebook. Se for para o pai ver, é uma coisa. Agora, para o aluno estudar, de maneira alguma. Não dá, tá? E isso que a Bruna falou é importante. E no caso dos pais compartilharem os vídeos que forem feitos, por exemplo, assim, a professora Bruna vai lá, posta um vídeo lá e os pais vão lá e colocam no Facebook ou em outra rede social. Deixa um recado no WhatsApp ou no impresso para o pai, dizendo assim: pai, o aluno não tem idade para usar redes sociais, então não incentive o seu filho a estudar via rede social. Se mesmo assim o pai publicar um vídeo de vocês, aí vocês podem falar com aquele pai, ou pode colocar no recado: por favor, não publiquem vídeos das aulas remotas no Facebook ou em qualquer outra rede social sem autorização,
para não expor a imagem de vocês. Aí, tem uma experiência que eu tive com algumas escolas que estavam utilizando iPads, e para utilizar o iPad precisava de internet. Ó, a Andrea está dizendo que no projeto está elencado esses avisos todos. Acho que isso vai para o pai também como diretriz. Mas é bom reforçar lá no grupo de WhatsApp. E aí, esses iPads nessa escola precisavam de internet. Os alunos começaram a utilizar a internet. Você imagina, quando eles começaram a usar a internet dentro da sala, o que não saiu? Eles começaram a tirar foto de gente no banheiro, compartilhar, né? Tentar fazer conta de Facebook pelos iPads da escola. E nós tivemos que ter uma opção. A opção foi conversar com as famílias numa reunião e decidir que nós trataríamos os casos por acontecido, por ocorrido, com a criança e com o familiar. E foi o que nós fizemos. A criança foi aprendendo que se ela tivesse um comportamento não ético, inadequado, haveria uma consequência para isso. Então, nesse momento, você vai colocar as notificações para os pais. Mas quando acontecer de o pai compartilhar um vídeo, eu acho que cabe, de maneira delicada, de maneira organizada, a gestão da escola, talvez entrar em contato com esse pai e conversar com ele sobre essa postura, sobre essa atitude, entendeu? Fala, pai, o senhor não leu o recado, que não era para compartilhar, sem autorização? Então a gente pede, por gentileza, que o senhor apague, o senhor não compartilhe vídeo do professor sem autorização, porque isso não foi interessante, né? Expôs o professor nesse momento. Agora, vamos supor que você, viu, professora, tenha... Eu não quero que meu vídeo seja compartilhado em rede social. Faz um podcast, grava um áudio, né? Manda uma imagem, faz um PowerPoint, porque é um direito seu, né, nesse momento. Aí eu sou tímida, eu não quero que a minha imagem seja exposta, então, nesse momento, eu não vou fazer o vídeo. Eu, professor Leandro, por exemplo, fiz 9 anos de teatro, então, para mim, quanto mais eu aparecer, melhor. Eu faço logo o vídeo, quer postar, posta. Desde que eu não tenha falado nenhuma besteira no vídeo, tudo bem, né? Daí tá a questão do fazer ao vivo. Quando eu vou fazer ao vivo, eu tenho que ter um preparo do que eu vou falar antes, para não sair falando um monte de coisa, ou se eu tenho muito vício de... Eu tenho vício de linguagem. O meu né é uma coisa que eu repito assim 20 vezes numa fala. Né. Isso é vício de linguagem. Mas eu poderia ter, assim, erro de concordância, por exemplo. Eu conheço colegas, não vou dizer o nome, claro, não é da rede de vocês também não conhecem, que tem o péssimo hábito do gerúndio. Então, estaremos verificando, não dá para você fazer um vídeo ao vivo e começar com estaremos fazendo, usar gerúndio em todas as falas. Vai virar um meme, né? A professora do estaremos fazendo, estaremos verificando, estaremos consultando, estaremos estudando. Não dá. Exatamente, Dilton. Eu sou praticamente um paranaense porque eu trabalhei muito tempo numa editora do Paraná. Eu falo daí, né? Eu não sou de Pato Branco, mas sei falar daí. E adoro. E eu, como trabalhei nessa editora de Curitiba, eu comecei a falar, o professor Leandro, tá tudo bem com você, professor Leandro? Então, quer cachorro quente? Eu falo, mas é inconsciente, porque eu acho que eu fiz muita reunião e foi tão forte, né, o convívio, que ficou. Até porque eu aprendi muito nessa época. Mas eu gosto, viu, Dilton? Eu acho mó barato. E porque eu fiz teatro há muito tempo, então eu pego sotaque fácil. Mas ficou claro, professor, a questão dos vídeos, então? Tá fechado seu microfone. Ficou assim. Obrigado. O ponhar também, viu, Dilton? Assim, já ponhou roupa no varal? Não ponhei ainda, mas vou ponhar. Adoro ponhar, eu acho maravilhoso. Aliás, a gente tem um país riquíssimo em linguagem, né? Se a gente pudesse, quem puder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da linguagem do país, vai ter um repertório linguístico fantástico, fora de uma cultura que é maravilhosa, né?
que é a cultura brasileira. Cada canto desse país tem riquezas, assim, são riquezas mesmo para a gente descobrir. Mas é isso, tomem cuidado com a imagem de vocês e não façam aquilo que vocês não se sentem bem em fazer. Há outros caminhos para fazer, tá bom? Fechado? Gente, olha, eu vou agradecer muito a participação de todos vocês, vou aparecer aqui para dar um tchau, para vocês me verem. Em vez de eu abrir a câmera, eu fixei a tela em mim. Vou dar um tchau para vocês, um beijo grande, a gente se fala. Marca outras oficinas, quando vocês quiserem, falem com a Andréia, que a gente vai fazer isso juntos, tá? E vai dar tudo certo. Boa sorte, um beijo grande no coração de vocês e parabéns, tá? Fiquem com Deus. Agora eu vou parar a gravação e vou deixar vocês irem descansar, porque nosso horário já deu 20h40 já. Acho que tem gente que fala assim, ele não vai parar de falar? Eu avisei que era prolixo. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pode falar tchau, pode abrir câmera agora, pode falar tchau, fiquem à vontade. Oi, Tchau. Marielle. Tchau, obrigado, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.